João. Hoje nós vamos falar um pouco do antes do Pentecostes, amém? Aqui no livro de João 20. Porque se você virar a sua Bíblia aí, você vai ver que João vai até o capítulo 21. Então nós estamos encerrando o Evangelho, os Evangelhos, já para entrar no livro dos Atos dos Apóstolos, amém? Vamos ler o versículo 18. Vamos ler o versículo 18. Quem achou, fala amém. Louvado seja Deus. Diz assim: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Está escrito assim na sua Bíblia? Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhes dissera isso. Só até aí. Feche teus olhos. Deus, fala conosco nessa noite através da tua palavra. Abra o nosso entendimento, tira-nos, ó Deus, de toda a ignorância do coração. E que nós estejamos dispostos aqui, ó Pai, a receber essa palavra, rema. Receber essa palavra em nossos corações e serem verdadeiros praticantes do ano aceitável do Senhor. Assim nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Podem assentar, desocupar as mãos, exaltar o Senhor Jesus. Ele está aqui neste lugar. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, quem já teve problemas aqui? Problemas. Quem já teve problemas aqui na vida? Só desse lado, do lado de lá, alguém já teve algum problema? Quem já teve aflições aqui? Aflições, um monte de gente, né? Ainda bem que vocês estão respondendo, falando glória a Deus, né? Quem já teve aqui, sentiu medo? Quem já sentiu medo? Né? Glória a Deus pelo medo? Quem já sentiu medo? Quem já sentiu dores aqui? Dores. Ah, sentimos dores. Quem já sentiu aqui aquele aperto no coração? Já sentiram? Aquele aperto no coração. E quem já sentiu feliz? Muito feliz. Amém. Quem já sentiu muito feliz, né? Quem já sentiu ausência? A ausência é terrível, né, pastor? Quem já sentiu ausência? Né? A ausência de alguém, a falta de alguém, a falta de um abraço, né? Nós já sentimos, nós somos seres que temos muitos sentimentos, né? Nós temos muitos sentimentos. Mas hoje eu não quero falar só dos sentimentos, mas eu quero falar um pouco sobre o cumprimento de uma promessa em nossas vidas, na vida do povo, que foi a vinda de Jesus. E também nós vamos falar sobre a escolha que Jesus fez daquelas pessoas que iriam apregoar o ano aceitável do Senhor na ausência dele, quando receberam, Fernando, o Espírito Santo de Deus que foi pregado aqui ontem. Amém? Mas eu quero dizer para a igreja o seguinte: nós tivemos, além daqueles apóstolos escolhidos por Jesus, para poder acompanhá-lo quando ele peregrinava aqui pela terra, no seu curto ministério, também havia um grupo de mulheres que acompanhavam a Jesus. Havia um grupo de mulheres que oravam junto com Jesus. Havia um grupo de mulheres, algumas delas até anônimas, mas onde Jesus andava, essas mulheres andavam junto com Jesus. E uma dessas mulheres foi nomeada aqui na palavra de Deus. Que mulher é essa? Como ela se chamava? Maria Madalena. Alguns já se atreveram a dizer que Maria Madalena era uma prostituta, mas não tem fundamento bíblico nenhum, pastor, a respeito desse assunto. Mas hoje nós vamos falar dessa personagem, e uma personagem que é muito pouco pregada e muito pouco falada a respeito de Maria Madalena. Nós falamos de algumas outras mulheres, né? Falamos de Débora, que era juíza. Às vezes nós até falamos, né? Igual o pastor pregou recentemente, ou muitos pastores, até eu já preguei aqui, sobre aquela mulher de um fluxo de sangue. Inclusive não é falado o nome dela na Bíblia, mas nós sabemos que Deus operou um grande milagre na vida dela. É falado também de Rebeca, se prega muito também sobre Ana, sobre muitas mulheres, principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento pouco se fala sobre mulheres, e se fala muito sobre mulheres quando elas receberam algum milagre da parte de Jesus, mas teve mulheres que realizaram grandes feitos, foram grandes mulheres e realizaram grandes atos pelo poder do nome de Jesus, amém? Vamos fazer um cálculo aqui, os homens aqui, fala glória a Deus. As mulheres, fala glória a Deus. Glória a Deus. Está vendo, pastor? O número de mulheres é muito maior, mas só que Jesus escolheu
12 apóstolos. Não nomeou-se mulheres na época para poder acompanhá-lo, mas existiam grandes mulheres que estavam sempre ao lado dele, também realizando grandes feitos. E eu vou mostrar para os irmãos aqui nessa noite que Maria Madalena testificou coisas muito grandes e teve oportunidades tão grandes que muitos homens não tiveram. Amém? Irmãos, o ministério, né, o encontro de Jesus com essa mulher, chamada Maria Madalena, começa quando essa mulher, Fernanda, era uma mulher endemoniada. O texto bíblico diz que ela era atormentada por 7 demônios. Alguns se atreveram a dizer que Madalena passou por 7 exorcismos. Outros dizem que ela passou por um, e nesse um foram expulsos 7 demônios. Mas não nos importa se foi um ou foram 7. O que importa é que ela foi liberta pelo poder que há no nome de Jesus. E quando Maria Madalena, louvado seja Deus, ela foi liberta, ela começa a caminhar com Jesus, ela começa a andar com Jesus, ela abandona todas as suas posses, tudo que ela tem, para poder estar ao lado do mestre. Ela não olha as suas riquezas, mas ela prefere, inclusive, custear financeiramente o ministério de Jesus, porque tem uns que dizem que Maria Madalena era, inclusive, uma mulher rica. Ela ajudou no ministério de Jesus com o que ela podia. E por que Maria Madalena? Naquela época, irmãos, vou fazer uma brincadeira aqui muito rápida para os irmãos entenderem. Quais que são os principais nomes que colocam nas crianças hoje, nos dias de hoje? Alguém fala um nome para mim aí? Enzo, fala outro nome aí. Gael, né? Tem até um, né, Alex? Né? Prova disso. Arthur, Ravi, não tem tem certos momentos... Tem certos momentos na história, pastor, que todo mundo se afeiçoa com o nome e começa a colocar todo mundo o mesmo nome. Por exemplo, na época do meu avô, era Geraldo, Joaquim. É isso ou não é, igreja? Isso. Depois teve uma época que colocavam alguns nomes João, Pedro, né? E de acordo com a época e de acordo com o costume, as crianças vão tendo nome. Por isso que muitas vezes em determinada sala de aula, tem 10, 5, 2, 3 crianças com o mesmo nome. Naquela época, ô Fernando, havia-se um hábito de colocar o nome das mulheres de Maria. Vou repetir. Naquela época, havia um hábito, pastor, de colocar os nomes das mulheres de Maria. E eu vou citar algumas Marias aqui. A mãe de Jesus, como ela chamava? Maria. Chamava Maria ou não chamava Maria? Maria. Nós temos aqui também a Maria Madalena, né? Tinha outros nomes, Isabel, né? Diversos nomes. Mas o Maria era um nome muito favorito naquela época. E o nome dessa mulher não é Madalena. O nome dela é... Qual que é o nome dela? Maria. O nome dela é Maria. Mas ela veio de uma cidade chamada Magdala. Por isso que não é Maria. Maria de Magdalena. Ou seja, ela era a Magdalena, como Jesus de Nazaré era o Nazareno. Então, ela era da cidade de Magdala, uma cidade portuária pequena de pescadores lá do Mar da Galileia. E essa mulher, ela tinha algumas posses naquele lugar, e ela peregrinou com Jesus por 2 lugares, por Magdala e por Jerusalém. E Maria Magdalena, ela abandona tudo que tem, quando ela tem um encontro verdadeiro com Jesus. Incomoda a pessoa que está do seu lado e fala assim, o que tu já abandonou por Jesus? O que tu já deixou por Jesus? Às vezes a vida cristã, ela exige que nós abandonemos muitas coisas. Nós temos que abandonar os costumes do mundo, nós temos que abandonar, de certa forma, algumas amizades, pastor. É pesado demais falar isso. Não é que tu vai deixar de ser meu amigo, mas eu vou deixar de praticar o que você pratica. Porque existe uma cautela que o cristão tem que ter. Quando você está em cima e alguém está embaixo, se você não tomar cuidado, é muito mais fácil quem está embaixo te puxar para baixo do que você estar para cima, puxar alguém para cima. Mas nós somos pessoas hoje escolhidas, separadas e que pedimos Deus força, coragem, ousadia para sermos autoridades que mudam vidas e mudam almas, não pelo nosso nome ou pela nossa glória, mas para o nome na glória de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A Madalena, ela testemunhou vários eventos.
ela é citada nos 4 evangelhos. Quantos evangelhos eu disse? Nós temos 4 evangelhos. Quem sabe nomear os evangelhos? Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. 2 desses evangelistas eram apóstolos de Jesus e estavam com ele. Quem são? João e Mateus. Lucas não esteve, não era um dos 12, nem Marcos. Mas escreveram esses evangelhos de acordo com o que eles ouviram dos que testificaram sobre Cristo. 3 dos evangelhos, conhecidos como evangelhos sinóticos, porque os textos são muito idênticos, vão citar eventos que Maria Madalena testemunhou, pastor. Maria Madalena testemunhou a crucificação de Cristo. Ela chorou aos pés da cruz, junto com a mãe de Jesus e outras mulheres. Ela testificou, Jonas, segundo 3 dos 4 evangelistas, o sepultamento de Jesus num sepulcro comprado por José de Arimateia. E ela testemunhou também, segundo os evangelistas, a ressurreição de Jesus. Aleluia. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Quando Maria Madalena, e aí, pastor Ricardo, eu vou deixar para a escola bíblica, viu, Lucas? Ele está aí hoje? Ô, Lucas, vou deixar para você e para o Gabriel. Não vou entrar nesse assunto aqui, viu? Se vocês lerem o penúltimo e último capítulo de todos os evangelistas, cada um vai narrar a ressurreição de uma maneira diferente. Eita! Aí a escola bíblica vai resolver isso para nós. A gente não tem tempo para isso aqui hoje. Não importa quem viu primeiro ou quem viu por último, pastor. O que importa é que Jesus ressuscitou. Aleluia. O que importa é que Jesus, aleluia, ressuscitou. E hoje eu quero falar desse Jesus ressurreito e que deixou o Espírito Santo e vive e reina para todo sempre. Depois que Jesus foi crucificado, ele havia deixado uma promessa, que ele ressuscitaria ao 3º dia, mas as pessoas esqueceram dessa promessa. Os discípulos esqueceram dessa promessa, os apóstolos esqueceram dessa promessa. Mas Jesus, aleluia, quando ele foi crucificado, e Maria Madalena testemunhou a crucificação de Jesus. Ela viu Jesus sendo crucificado. Ela chorou com as outras que choraram, aleluia, quando Jesus estava naquele madeiro, com os pregos nas mãos, com os pregos nos pés, sofrendo após ter sido espancado, chicoteado e pelas aquelas noite inteira sem dormir. E quando Jesus morre, aleluia, acontecem vários eventos sobrenaturais na terra. Acontece um terremoto, acontece um eclipse, né? Se for trazer para a inteligência humana de hoje, porque fala que o dia se tornou em noite por alguns segundos. Isso é um eclipse. O véu do templo se rasga, mortos ressuscitam de seus túmulos. Vários eventos ocorrem com a morte de Cristo. E há uma tristeza sem tamanho na terra. Por isso que eu perguntei se tem gente aqui que sentiu tristeza. E tristeza é um sentimento muito ruim. E há aquele sentimento de perda. Há aquele sentimento de que aquele que todo mundo, que uma grande parte das pessoas seguiam, já tinha morrido. Aqueles que ninguém esperavam, né? Aqueles que eles falavam, olha, é a nossa esperança de salvação, de libertação. Ela se foi naquela cruz do Calvário naquele dia. É o sentimento de ausência, David. É o sentimento de falta. É um sentimento de não mais ter esperança. E esse sentimento, ele assola, ele aperta, ele corrompe, ele dói. E Maria Madalena sentia aquilo também. Mas o texto diz que 1 dia e meio, quanto tempo que eu disse? 1 dia e meio, de madrugada, ela se levanta. Imagino eu que com
um terremoto que aconteceu naquela madrugada, porque um dos evangelistas vai dizer que quando o anjo removeu a porta do sepulcro, houve um terremoto na terra. E ela vai. João fala que ela estava sozinha, os outros falam que ela estava acompanhada, mas isso é ponto de vista. Ela vai até o túmulo para poder ungir, era um costume. E quando ela chega até o túmulo, preparado por José de Arimateia, que ela testemunhou sendo fechado. E a palavra de Deus diz que aquela pedra era tão grande, tão pesada, que ela foi movida por um grupo de homens. Era um hábito, para ninguém violar o sepulcro. E ele está lá até hoje, para quem quiser ver e testemunhar. E quando ela chega de manhã naquele sepulcro, triste, com sentimento de falta, de ausência, aleluia, ela nota que a pedra estava removida e que o morto, que era Jesus Cristo, não estava lá. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. A pedra estava removida e o Rei dos Reis não estava lá. O Senhor dos Senhores não estava lá. Aleluia. Mas no coração dela, ele havia ressuscitado, igreja? Sim ou não? Não. No coração dela, ele tinha ressuscitado? Não. E a tristeza dela aumentou quando ela pensou que alguém tinha levado o corpo do rei. Que alguém tinha subtraído o corpo de Jesus. Que alguém tinha, Gabriel, levado o corpo de Jesus, porque aquele lugar ia ser um lugar de adoração. E ela, aos prantos, ela entra num desespero, e era de madrugada. E ela volta correndo para poder falar o quê? Com os discípulos que levaram o corpo de Jesus. Levaram o corpo de Jesus, levaram o corpo de Jesus. Agora eu pergunto, a angústia dela ia aumentar ou diminuir com essa notícia? Ia aumentar. Já tinha perdido. Agora perder a referência de onde Jesus foi enterrado. Não saber o que aconteceu com o corpo do mestre. Não saber que se alguém o levou para outro lugar. Se foram os romanos. Aonde está o corpo do mestre? Aleluia. Aonde está o corpo de Jesus? E ela chama os discípulos, 2 deles, vêm apressadamente. E chegam até aquele lugar e constatam que Jesus não estava lá. Os evangelistas vão narrar uma organização que estava dentro desse túmulo, porque as vestes que estavam envoltas nele estavam jogadas, mas a que estava sobre a cabeça estava ajeitada, dobrada, guardada naquele lugar. Dando a ideia de que alguém esteve ali. E quando os discípulos são preocupados, ela sai. E na hora que ela sai, ela encontra o anjo do Senhor. Aleluia. Tem alguns autores, alguns evangelhos, vai falar que o anjo estava sentado em cima da pedra. Tem outros que vão falar que tinham 2 varões guardando o túmulo. E não importa. Isso é um ponto de vista. Quero dizer para os irmãos, a gente tem que ser muito claro quando vai estudar a Bíblia. Porque o texto bíblico é um ponto de vista. Essa passagem da Porta Formosa, pastor, tem um que fala que ele estava na entrada, tem outro que fala que estava na saída. A Bíblia está entrando em contradição? É porque a porta que entra é a mesma porta que sai. É o ponto de vista. Um talvez preferiu narrar que Maria Madalena estava sozinha. Mas outro narrou que tinha outros juntos. Não é a verdade, não é a mentira. Um quis dar ênfase a Maria Madalena. Outro quis dar ênfase ao grupo de mulheres. Mas isso não importa. O que importa é o que de fato aconteceu. O que foi a ressurreição do rei. E quando ela está ali triste. Olha que coisa linda. Quando ela está bem triste, vou ler o versículo aqui para os irmãos. João 20.
11. E Maria Madalena estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela ainda chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados, onde jazera Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhes: mulher, por que choras? Olha que pergunta, parece a pergunta boba, né? Por que choras, mulher? Por que ela estava chorando? Ela estava chorando porque ela sentiu que alguém tinha levado o corpo de Jesus. E disseram-lhe: mulher, por que chora? E ela disse: porque levaram o meu Senhor. Foi o texto que nós lemos aqui hoje. Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Esse sentimento de ausência dela agora, Tiago, ela vai aumentar. Muito mais. Porque além de levar, eu não tenho nem ideia de onde eles colocaram o corpo de Cristo. Eu não sei onde colocaram. Eu não sei onde está. Não é um hábito da comunidade evangélica tradicional atual, pastor. Mas existe um dia comemorado no calendário grego, que é 2 de novembro. É de que dia é 2 de novembro? Inclusive é vermelho no nosso calendário, não é? O que o povo faz nesse dia? Né? O povo, do modo geral, eles vão para o cemitério, não é? Coloca flor, acende vela, aquele negócio todo lá. Lá no México, no dia de finados deles lá, você sabe o que acontece no México? No dia de finados, o povo vai fazer churrasco no cemitério. Faz festa lá, faz festa, dia dos mortos, né? Depende da cultura e do lugar. Mas eles têm, o povo de um modo geral tem uma referência de onde quem morreu está. Não estou aqui incentivando ninguém para cemitério. Entenda a palavra do Senhor, só presta atenção. Eu estou dizendo que onde a pessoa está é uma referência de lugar e é um lugar que tem que ser respeitado. Inclusive, violar túmulo no Brasil hoje é crime. Crime. Ocultar um cadáver, crime. Os mortos têm que ser respeitados. Os restos mortais têm que ser respeitados. Mas onde ela pensava que estava o corpo de Jesus, o corpo de Jesus não estava. Um local que seria local de respeito, Jesus não estava lá. E ela se preocupou. E ela começou a perguntar: aonde colocaram, onde colocaram o corpo? O meu Jesus, eles levaram ele, e eu não sei para onde. E olha só o que o texto diz. E tendo dito isto, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas ela não sabia que era Jesus. Ela viu Jesus, mas ela não sabia que era Jesus. Irmãos, o maior problema que nós temos não é o ver Jesus. O maior problema que nós temos não é o ver. O problema que nós temos é o não acreditar. E às vezes Deus tem se manifestado tanto para nós nos dias de hoje, tem se mostrado para nós, operado milagres, mostrando que Ele é Deus, mostrando o que Ele faz, e nós não temos acreditado, não temos crido. E a ausência de fé é o que tem nos afastado da presença de Deus. Ela viu Jesus, ela já tinha convivido com Jesus, mas ela não notou que era Jesus. Mas esse texto é lindo porque Jesus fala assim: Maria. Ela falou uma palavra. Jesus olha para ela e fala assim: Maria. E apenas a voz de Jesus foi o suficiente para ela identificar que se tratava dele. Dá para a gente aprender tanta coisa com esse pequeno versículo. Porque ela viu e não notou que era ele. Mas quando ele chamou ela pelo nome, na hora ela percebeu que se tratava de Jesus. E eu quero dizer que Jesus está chamando muitas pessoas pelo nome aqui nessa noite.
Jesus está chamando você pelo seu nome. Jesus está falando que te ama. Jesus está falando que foi por mim, foi por você. A morte de cruz foi por você, foi por mim. Ele nos chama não pelo que o mundo nos conhece, mas Ele nos chama pelo nome. Pouco importa qual estereótipo que o mundo colocou em você, mas o que importa é que Jesus conhece o teu nome. E se Ele se aparecer para você e você não reconhecer, Ele vai te chamar pelo nome para que você saiba que Ele é Deus da tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus não vê o que você foi. Jesus não vê o que você foi. Ele vê quem você pode ser nele. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Jesus não vê quem você foi, mas Ele vê quem você pode ser nele. Aleluia. A jovem de Magdala é a primeira a testemunhar Jesus ressurreito. É a primeira a sentir a presença. Ela quer tocar nele, pastor. E ele fala: não encosta em mim, Maria, porque eu ainda não estive com o Pai. Mas ela sente a presença de Jesus ressuscitado. E é essa presença que nós sentimos todos os dias, porque nós temos certeza que Ele morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou e deixou o teu Espírito Santo para nós. E sentir a presença de Deus é algo extraordinário. Porque nós falamos aqui no início que nós já sentimos dor, nós já sentimos fraqueza, nós já sentimos cansaço, tristeza, nós podemos sentir qualquer um desses sentimentos, mas se nesses sentimentos nós sentimos a presença de Deus ressuscitado, nada vai poder tirar dos nossos corações a certeza de que Ele está conosco e nós estamos com Ele. Porque nós temos certeza da existência de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. Onde nós estivermos, Deus está conosco. Onde nós colocarmos os nossos pés, Deus está conosco. Onde nós andarmos, Deus está conosco. Onde colocarmos nossos pensamentos, Deus está conosco. Por onde nós passarmos, Deus está conosco. Na tristeza, Deus está conosco. Na dor, Deus está conosco. Na felicidade, Ele está conosco. Na altura, na profundidade. Por quê? Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Maria Madalena, ela não fugiu, ela não se escondeu. Ela sempre estava ao lado dele. Todos os versículos, vou dizer para os irmãos aqui, das mulheres, e eu não estou dizendo sobre importância ou falta de importância, porque isso é tema para outra mensagem, mas as mulheres naquela época, principalmente na época que os romanos dominavam a estrutura política daquela região, até o testemunho, pastor, da mulher tinha um valor menor. Vocês sabiam disso? Quando a mulher era testemunha, o valor era menor. Que bom que nós evoluímos, né? E às vezes muita gente não acreditou. Muitos discípulos não acreditaram quando Maria falou que viu Jesus. Será que se esqueceram que Jesus falou com eles que ia ressuscitar? Muitas pessoas não deram confiança para o que ela falou. E naquela época era habitual isso. Tão habitual que as próprias pessoas que escreveram os textos falaram muito dos homens e falaram pouco das mulheres. Verdade ou não? Verdade. Verdade. Hoje eu vou dar um exemplo aqui, para as mamães aí. Se você for procurar um nome bíblico para um filho homem, é fácil. Agora, você procurar para uma filha mulher é difícil. Verdade ou não? Verdade. Mas eu quero dizer para vocês, as poucas que foram citadas aqui fez tanta diferença nessa terra que vocês não têm noção. Maria Madalena, ela foi citada mais do que muitos apóstolos de Jesus aqui, ó, na Bíblia.
Inclusive, tem autores que falam que ela é a apóstola dos apóstolos, por causa dos grandes feitos que essa mulher fez. E eu mostro que hoje, o número de mulheres que está aqui dentro da igreja hoje é superior ao número de homens. Qual a explicação para isso? Não sei. Cada um dê a sua. Mas eu quero dizer que o Deus que está aqui hoje não faz acepção de pessoas. Ele está pouco importante se você é homem ou se você é mulher. Ele está importante que a proposta de salvação é a mesma. E esta mulher aqui, Jesus poderia ter aparecido, pastor, para qualquer pessoa primeiro. Para o discípulo que ele amava, para João, para Pedro, que foi a pedra fundamental, uma das pedras fundamentais. A pedra fundamental é Jesus, mas que foi o homem em que Deus nele instituiu a primeira igreja, a igreja primitiva. Mas Jesus preferiu escolher aquela ou aquele grupo de mulheres para primeiro dizer que ele havia ressuscitado. Porque Jesus, ele gosta de quebrar os protocolos. Para poder, Jesus quebra protocolo, quebrou protocolo o tempo inteiro, falou: vocês são hipócritas. Vocês se julgam saberem muito, mas têm sido homens de pouca fé. Têm sido homens que dizem muito a lei, cumprem muito a lei, mas têm o coração duro, contrito, cheio de ódio. Mas ele quebrou esse protocolo. Não vou aparecer para o primeiro discípulo, apóstolo. Não vou aparecer, apesar que tem uns que falam que ele apareceu primeiro em Emaús, mas isso fica com Lucas. Mas eu quero dizer o seguinte: ele escolhe aquele grupo de mulheres para se revelar a ela ou a elas. E dizer para elas: olha, como eu sei que testemunho de mulher nesse período vale pouco, é vocês que eu quero usar para poder dizer que eu ressuscitei. E elas vão lá, trêmulas. E ela vai até os discípulos e fala assim: eu encontrei com Jesus. Agora eu quero que vocês imaginem junto comigo aqui, irmão Gilberto. Tenta imaginar, raciocinar comigo. No período que o testemunho de uma mulher tinha valor pequeno, as mulheres chegaram nos meios discípulos e falaram assim: aquele homem que todo mundo viu ser morto, crucificado, enfiar uma lança nele até sair a última gota de sangue. Que ela fala que saiu sangue, depois saiu água. Eu encontrei com ele, ele ressuscitou. Qual que é a probabilidade das pessoas terem isso como verdade naquele período? Grande ou pequena? Grande ou pequena? Os irmãos estão com medo de repetir? Grande ou pequena? Pode falar. Pequena. Mas é assim que Jesus trabalha. Ele usa as coisas loucas para poder confundir as sábias. Ele usa os menores para confundir os maiores. Ele usa o improvável para confundir o que é provável. Ele usa o impossível para provar que é possível. Por isso que a palavra de Deus mesmo diz que para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. A mulher estava chorando pela falta de Jesus. Qual horário que ela foi até o sepulcro? Era de manhã? Era ao amanhecer ou era ao entardecer? Era ao amanhecer ou ao entardecer que ela foi encontrar com Jesus? Ao amanhecer. Segura essa. O choro durou a noite inteira. Aleluia. O choro da falta, da ausência, durou a noite inteira. Mas quando amanheceu o dia, o Jesus ressurreito apareceu e deu uma nova esperança para aquele povo. E é esse mesmo Jesus que está dizendo nessa noite. É o mesmo Jesus que está falando, se você está passando pela prova, pela luta, pela dificuldade, não importa, mas ao amanhecer você vai dar o grito da vitória e vai falar assim: ele ressuscitou e ele fez e faz na minha vida, porque ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes nós podemos estar confusos, como Maria no sepulcro. Ela ficou confusa.
Cadê o Jesus? Não está aqui. Aí pronto, aí aparece um anjo. Não, aí você está procurando. Tem até uma música que fala, por que procura entre os mortos quem vive está? Aí ela ficou mais confusa ainda. Aí Jesus aparece para ela, quem é? Aí ela, Maria. Rabone. Mestre. Eu quero imaginar aquela dor virando em alegria naquele momento. Tem 3 passagens bíblicas que eu julgo ser fantásticas. Todo mundo, todos nós aqui, nós temos um versículo bíblico favorito, não temos? Nós temos um texto bíblico que a gente identifica. Eu identifico com 3. Um dos textos bíblicos é o encontro de Jacó com José. Porque na cabeça de Jacó, o seu filho, seu penúltimo filho homem, estava morto por animais, né? E muitos anos depois, ele encontra com um homem chamado Zafenate Paneia, governador do Egito. E naquele encontro, ele nota que o filho que ele pensou que tinha perdido era o governador do Egito. Ou seja, é uma dor que se transforma em uma alegria imensurável. Segundo encontro, maravilhoso, é o encontro da mulher com Jesus no poço. Quem lembra dessa mensagem? Ela ia buscar água na hora que ninguém estava buscando água, porque ela tinha uma vida de pecado. E ela não queria ser julgada pelos outros. Mas ela encontrou, olha a dor transformando em alegria. Ela encontrou aquele que ela também esperava. Porque ela notou nele que ele era o prometido. Que ele era o Messias. A dor que se transformou em alegria. Os pecados que foram perdoados. Aquela mulher, ela joga o seu cântaro para lá, pastor. E ela sai correndo e gritando para contar a todo mundo que encontrou o Messias. E o terceiro encontro, Jesus com Maria Madalena. Para ela o mestre, aquele que ela utilizou todos os seus recursos, que ela foi uma das custeadoras do ministério de Jesus. Ela custeou com seus recursos. Muitos historiadores podem pesquisar, falam que ela era rica. E ela recebeu uma cura, na verdade uma cura espiritual, carregada de demônios. Teve os demônios expulsos, e ela andou com Jesus todos os dias. Onde Jesus ia, colocava os pés com os discípulos, ela dava um jeito de aparecer junto. Quando não ia junto. E para ela Jesus estava morto, e ela teve o encontro. Eu falei 3 encontros, ela teve esse encontro. Em que aquela dor da perda se transformou numa grande alegria saber que Jesus tinha ressuscitado. E eu quero dizer para muitos aqui nessa noite, pode ficar sobre os teus pés. Aleluia. Fica sobre os teus pés, fecha os teus olhos. Presta muita atenção no que eu vou falar aqui hoje. Tem muitos aqui nessa noite que está precisando de ter um encontro. Que encontro é esse? Precisa ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Talvez você não sente mais força nos teus pés. Talvez a tristeza tenha tomado conta do teu coração. Talvez a perda tenha afligido as suas decisões. Eu não sei o que tem passado no teu coração, mas você sabe, começa a pensar nisso aí agora. Porque o Senhor reservou a noite de hoje para você ter um encontro com Ele. O encontro idêntico ao encontro de Israel com José. Idêntico ao encontro da mulher lá naquele poço, a samaritana. O encontro idêntico ao de Maria Madalena com Jesus. Hoje Ele reservou esse encontro entre você e o Espírito Santo de Deus. Porque Ele está aqui, neste lugar, no meio de nós. Basta você ouvir a voz dele te chamando pelo nome. Mage cantará balabasuri me cantará managashai. Te cantará bastubi que me ouriande caia.
portas deste lugar. Abri a Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas. Enquanto você louva, quem quer ter um encontro com Jesus e quiser vir aqui à frente para ter um novo encontro, nós vamos orar. Os anjos Maria viu e perguntaram por que chora. E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria anda para trás, creio eu que já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que chora? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Ele vive, ele está aqui hoje. Eu estou. Quem quer sentir a presença dele aí? Vai lá e diga aos meus irmãos para começarem a sorrir. Diga que não acabou. Fala que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, deixa eu lhe contar o que lhe aconteceu. A terra estremeceu, sepulcros se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Presta atenção. Esse Jesus que está aqui hoje, tá? Se você está com seu coração apertado, se você está precisando desse encontro, vem aqui à frente. Nós vamos fazer um ato profético bem rápido. Não demore, vem, seja rápido. O Espírito Santo de Deus quer ter esse encontro, igual teve com Maria Madalena, com você aqui hoje. Ele está perguntando para você por que você chora. Ele está te chamando pelo nome. Ele está te chamando pelo nome. Ele está presente aqui hoje. O Espírito Santo de Deus está presente aqui nesse lugar. Oh meu Deus, cadê os obreiros? Aleluia, vem orar sobre, abraçar essas pessoas aqui. Em nome de Jesus, eu quero que por você sintam a presença do Espírito de Deus e tenham encontro. Espírito Santo de Deus, tu estás aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, tu estás aqui neste lugar. Quem não sentiu vai sentir hoje. Quem nunca experimentou a presença dele vai experimentar hoje. Quem está enfermo vai ser curado hoje. Quem está contrito vai ser liberto hoje. Porque o Espírito Santo de Deus está presente neste lugar. Quem não foi batizado vai ser batizado hoje.
Porque o dia e a hora é agora. O momento é agora. A hora da cura é agora. A hora da libertação é agora. Porque o Espírito Santo de Deus não reservou outro. Reservou o dia de hoje para você ser alcançado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão, abra a tua boca, e o Espírito Santo de Deus vai te tomar aí hoje. Eu não quero saber, eu quero que você tenha certeza que a terra estremeceu, os sepulcros se abriram, e a presença sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado. Você só tenha uma certeza aqui hoje, apenas uma certeza. Eleva os seus olhos para o alto e tenha uma certeza aqui hoje, uma, apenas uma. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Não procure entre os mortos quem ressuscitou. Não procure entre os mortos quem ressuscitou. E aquele que ressuscitou está aqui hoje. E quer que você cante aleluia, porque ele ressuscitou. Então cante aleluia. Cante aleluia. Aleluia, porque ele ressuscitou. Que quer reconciliar com Jesus aqui hoje, se tiver alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador aqui hoje, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, porque o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, e Ele está te dando a oportunidade de reconciliar com Ele aqui agora. Se tiver alguém, vem cá, o Espírito Santo de Deus reservou esse instante. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus como teu Salvador, não deixa para amanhã, não deixa para depois. Porque o Deus da provisão está aqui, o Deus da cura, o Deus do milagre. Ele está aqui neste lugar. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus como Salvador, vem para o lado de cá. Em nome de Jesus, já tem uma pessoa. Já tem uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, é noite de reconciliação. É noite de libertação. É noite que o Senhor preparou. Já tem uma pessoa aqui. Em nome de Jesus. Tem duas, já tem duas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Pode trazer para o lado de cá. Em nome de Jesus. Louvado, mais um reconciliando com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É chegado o momento, tem mais um, tem três.
Já tem 3 pessoas aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Nós já vamos passar um pouquinho do horário, mas é por uma boa causa que almas estão se convertendo aos pés do Senhor. Tem almas tendo encontro com Jesus aqui hoje. Já tem 4 pessoas aqui, aleluia. É chegado o momento de salvação. É chegado o momento de ter um reencontro com aquele que ressuscitou. Porque Ele está aqui neste lugar. Para sempre nós iremos dizer que Ele é santo. Essas pessoas que estão aqui, escute. Hoje é chegado o momento que vocês estão tendo um encontro verdadeiro com Jesus. Quem te viu vai ter que te ver de novo. Existe uma vida antes e uma vida depois do encontro com Deus. E Jesus Cristo está de braços abertos aqui hoje. E hoje é a festa no céu, porque tem mais 4 pessoas tendo o nome escrito no livro da vida. Aleluia. A igreja toda estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para cá, bem alto, estenda as mãos para cá. Hoje é a festa no céu. Começa a orar ao Senhor por essas pessoas. A tua oração é para que Deus dê força para elas, dê ousadia. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós apresentamos, meu Deus. Amém? Virem para frente. Essas 4 pessoas que vieram aqui. Amém? Eu quero que vocês olhem para a igreja agora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu quero que vocês olhem agora para essa igreja. Igreja, olhe para eles. São 4 pessoas que hoje tiveram um encontro com Deus. Como o encontro que Maria Madalena teve. E o Espírito Santo de Deus possa usar cada um de vocês para ser agente de bênçãos na vida deles. Porque escolheram hoje retornar ou conhecer Jesus de verdade. Então quero que a igreja toda abra os braços, bem grande assim. E quando eu falar, em nome do Espírito Santo, vocês vão dar um abraço bem forte neles, amém? E vocês vão receber esse abraço aqui hoje. 1 em nome do Pai, 2 em nome do Filho, 3 em nome do Espírito Santo de Deus. Abrace eles bem forte. E diga para eles, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Em teus olhos eu me apaixonar. Todos os outros amores. Todos os outros amores. Levanta sua mão bem alto, bem alto. No final vou estar orando aqui para quem quiser oração especial, amém? Diz comigo assim, ó. Se Deus é por nós, agindo Deus, tudo podemos. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.